Olá pessoal, meu nome é Leonardo Parente, sou professor de História e seja bem-vindo ao meu canal, tá? Bem, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a formação da América Inglesa. Em um vídeo posterior, tá certo? Vou depois falar sobre o processo de independência, tá bom? Mas por enquanto a gente vai ficar aí com a formação das 13 colônias, ou seja, as que deram origem ao todo-poderoso Estados Unidos da América, tá bom? Então vamos comigo, você vai conhecer as 13 colônias, certo? Bem, quais são as 13 colônias americanas, certo? São elas: Carolina do Norte, Carolina do Sul, Connecticut, Delaware, Geórgia, Rhode Island ou Ilha de Rhodes, Massachusetts, Maryland ou Marilândia, New Hampshire, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Virgínia. Em relação ao estado da Virgínia, certo? Ela foi a primeira colônia a ser fundada em 1604 e foi dada em homenagem à Rainha Elizabeth I, já que foi no período do seu governo. Agora, o que a Elizabeth tem a ver com a colônia da Virgínia para ser dada em homenagem? Porque Elizabeth I era conhecida como a Rainha Virgem, ou seja, por nunca ter se casado. Então, por isso foi dado o nome de Virgínia, que é justamente em homenagem à Rainha Elizabeth, tá certo? Então vamos conhecer um pouquinho como se deu essa formação. Bem, a formação começa aí no fim do século XVI, tá bom? Ou seja, final dos anos 1500, tá certo? Ou seja, foi até depois do Brasil, tá? Que começou a ter a colonização lá. Bem, nesse período, né, a Rainha Elizabeth I, ela estimulou a construção naval e o comércio marítimo no contexto da política mercantilista, ou seja, práticas que favoreciam cada vez mais o Estado. Quais seriam essas práticas mercantilistas? Seria metalismo, acúmulo de metais preciosos, principalmente ouro e prata, balança de comércio favorável, você vender mais, comprar menos, certo? Pacto colonial, a colônia só pode comercializar com a metrópole. Industrialismo, buscar sempre essa questão da industrialização. E nós temos ainda o protecionismo, certo? Que é proteger as indústrias e o mercado interno. Então são elas: metalismo, protecionismo, industrialismo, balança de comércio favorável e também pacto colonial, tá bom? Bem, os ingleses, né, tiveram que disputar território com franceses, holandeses e espanhóis, certo? Tanto aí, porque é questão de holandeses, franceses e espanhóis, por causa da América do Sul e América Central, né, que já tinha toda aquela disputa. Então, a Inglaterra também queria colônias, também queria comercializar. Então, os fatores políticos que vão ajudar aí a ascensão inglesa vai ser a subida do trono de Henrique VII e Henrique VIII e a derrota da nobreza feudal, ou seja, vai sair aqueles donos, grandes propriedades de terra, e vai vir aí uma nova nobreza, certo? Entre os fatores culturais aí, né, vai haver o desenvolvimento, tá bom? De uma pequena burguesia, certo? Forte, tá bom? E com iniciativas mais mercantis, tá bom? Sem falar ainda do espírito protestante, que já que Elizabeth vai ser como seu pai Henrique VIII, que vai adotar o protestantismo. As primeiras tentativas de colonização ocorreram entre 1584 e 1587. Em 1607, tá bom? Vai ter aí a fundação da colônia da Virgínia. Eu falei 1604, tá, pessoal? Desculpa aí, 1607, tá bom? Onde ela foi explorada por uma companhia de comércio, iniciando uma era de viabilidade econômica para a ocupação e exploração da região. Ou seja, vai começar uma colonização e ainda uma exploração da região. Vocês vão ver que também vai ter uma coisa bem interessante, é o tipo de colonização que ocorreu no sul, no norte e no centro, tá bom? Bem,
vai haver ainda uma política de cercamentos, né? Que uma parte dos senhores feudais ingleses, né, vai passar a cercar suas terras, arrendando-as como pastagem. Isso aí, esses cercamentos, vai acabar acarretando o estímulo do fluxo populacional para a América do Norte. Aquelas pessoas que não tinham mais condição de viver nesse sistema, certo, de cercamentos, vão acabar se aventurando na América do Norte. Ou seja, elas vão para a América do Norte por uma necessidade. Ou seja, elas querem ser livres, certo? Então a colonização ela não se deu de uma maneira uniforme nas 13 colônias, tá certo? A gente vai ver que vai haver colonizações diferentes no norte, no sul e também no centro, tá certo? Então vamos lá. Como são as colônias do norte, certo? Foi uma região colonizada por protestantes europeus, tá certo? Principalmente ingleses que fugiam das perseguições religiosas, certo? Então chegaram na América do Norte com o objetivo de transformar, certo, a região num lugar mais próspero, certo, para a habitação de suas famílias. Ou seja, eles queriam fundar um novo lugar, um novo mundo, certo? Também essa região, né, norte é chamada de Nova Inglaterra. A região sofreu, certo, a colonização de povoamento com as seguintes características. Então grava bem isso, tá? As colônias do norte são chamadas de colônias de povoamento, certo? Quais são as características da colonização da região norte? É a mão de obra livre, economia baseada no comércio, pequenas propriedades e a produção para o consumo do mercado interno, ou seja, para o próprio consumo dos colonos do norte, tá bom? Então, guarda bem essas características. Mão de obra livre, economia baseada no comércio, pequenas propriedades e produção para o mercado, certo? Interno. Nas colônias do sul, a gente vai ver que ela é bem diferente, tá bom? Então, vejam só. Enquanto que no norte a gente vai ter uma colonização de povoamento, na região sul a gente vai ter uma colonização de exploração. Isso mesmo, exploração. Então vejam só. Bem, nas colônias do sul nós vamos ter a Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e a Geórgia, certo? Essas colônias elas vão sofrer a colonização de exploração, certo? Eram exploradas pela Inglaterra e tinham que seguir as regras do Pacto Colonial, ou seja, elas só poderiam comercializar com a metrópole, certo? Não poderiam ter nenhum outro tipo de comercialização, não. Elas tinham que obedecer a esse pacto colonial. E quais eram as características das colônias do sul? Ela era baseada nos grandes latifúndios, ou seja, grandes propriedades de terra, ou seja, largas extensões, mão de obra escrava, produção para exportação para a metrópole e também a monocultura, ou seja, o cultivo de um único produto, tá certo? Então vamos relembrar. A primeira delas, baseada em grandes latifúndios, ou seja, grandes extensões de terras, mão de obra escrava, produção de exportação para a metrópole e a monocultura, que é o cultivo de apenas um único produto. Ou seja, se a gente tem um norte mais livre, o sul ele é bem mais amarrado, tá certo? E vamos lá, só para você agora saber mais ou menos como são as colônias, quais fazem parte do norte, quais fazem parte do sul e quais, né, a gente pode dividir bem, tá bom? Bem, as colônias do norte nós temos Massachusetts, New Hampshire, Nova York, Rhode Island, Pensilvânia, Delaware, Connecticut e Nova Jersey. No sul nós temos Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e também a Geórgia, tá bom? Bem, pessoal, vai ficando por aqui, tá bom? Esse vídeo, eu espero que vocês tenham entendido,
tá bom? Qualquer dúvida, revê o vídeo, tá certo? E até a próxima. Valeu, brigadão!